Olá pessoal, tudo bem? A gente estava sumido, mas agora a gente voltou. E o nosso vídeo de hoje é para mostrar para vocês sobre a nossa pintura da nossa casa. Vem com a gente! Então, pessoal, hoje a gente vai mostrar para vocês, né, e falar um pouco das nossas escolhas, né, com relação à pintura. Só para vocês entenderem um pouco qual que é o conceito da casa, né? A ideia seria a gente trabalhar no concreto e no aço cortem. Para quem não sabe o que é o aço cortem, basicamente é um aço enferrujado. A gente tem três opções para fazer isso. Uma é, de fato, colocando a chapa, né, de aço cortem para revestir. Outra opção é o revestimento, né, que é piso, cerâmica, que imita o aço cortem. A terceira opção, e a mais barata, é a pintura. Mas ainda assim, sendo a mais barata, só pra gente fazer essa parte aqui e o costelinho lá em cima, ia ficar o preço que a gente pagou para pintar a casa toda por dentro e por fora. Então, como o nosso orçamento já está estourado por causa da pandemia, a gente optou por escolher uma cor parecida com o aço cortem, para não fugir muito, né? E para a gente conseguir entregar para a caixa, que a gente tem que entregar com a pintura, certo? Pelo contrato da caixa é só entregar pintado, então pode ser qualquer tipo de pintura. Agora, de novo, cai aquele mesmo conceito que a gente já falou em outros vídeos. Tem que tomar cuidado para não ficar algo muito fora do que é o comum para a caixa, né? Chegar aqui, igual, por exemplo, a gente chegar aqui, a gente tá utilizando mármore em vez do granito, a gente ter feito uma pintura toda texturizada, por exemplo, sendo que o cara sabe que isso é mais caro, Ou né? então pode vir a prejudicar a gente lá na frente. Ou então se a gente tivesse, por exemplo, colocado a chapa de aço cortem, que é um negócio, tipo, exorbitante. Aí sai fora totalmente do conceito do projeto que já estava estabelecido. Por isso que aquele cronograma, quando ele é feito, lá é o PFUI, né? Lá ele já tem essa característica, que vai ser pintado, e não que vai ser colocado um revestimento. Então isso tem que ser, só isso tem que ser observado. Ah, eu vou colocar uma porta de madeira, uma porta de ECM, uma porta de vidro. Se lá no projeto tá falando que é madeira, então tem que ser madeira. Porque senão esses detalhezinhos é que realmente pode ter a reprovação lá, né? Então, como a gente já tinha o projeto, a gente tinha esse norte para a gente seguir, né? Então, o que a gente optou? Cinza, que imitava o cimento, e a gente buscou uma cor que imitasse o aço cortem. Uma dica que a gente vai dar para vocês. Eu dei uma olhadinha lá, né, na cartela da Souvenir, e uma cor que eu achei que parecia com o aço cortem é uma cor que chama Colorado da Souvenir. Só que, por exemplo, quando ele foi comprar essa cor, tipo, o galão custava R$400. É porque tem que ser uma tinta preparada, não é uma tinta de cartela. Isso é uma outra dica muito boa. É a tinta preparada da tinta de cartela. Isso. Aí, tipo assim, a gente tinha esse colorado, que era, tipo, R$400, e a gente tinha uma tinta, tipo, meio que de tabela, né, que era uma cor que chama cerâmica, que era um tom abaixo dessa colorado, que custava R$200. Então, tipo assim, quando vocês forem escolher, a não ser que seja uma coisa que, tipo assim, você quer muito aquela cor, né, tenta buscar as cores, às vezes, que encaixam, né, e que já são cores padrão, que seja da Souvenir, que seja de outra marca, que vocês vão acabar economizando com isso, né? A gente também tem as diferenças de tinta. Então, por exemplo, você tem a tinta que é mais ideal para o lado de dentro, né, o lado interno da casa, tinta para metal, tinta para madeira, tinta externa. Das tintas externas, nós temos dois tipos ainda. Tem a tinta, que ela é como se fosse... Ela tem um preparo nela que ela aguenta mais a questão do sol, a questão da chuva, que a gente pode passar nas paredes. E uma outra tinta externa, que é uma linha, né, da Souvenir chamada piso. Aí tem na verdade todas as marcas têm. Ela é uma linha chamada piso. Então, ou seja, é uma tinta prova para pôr no chão. Pessoas passando, carro, etc e tal. Então é uma tinta muito forte. E aí o que acontece? Eu comprei, olha só que loucura, eu comprei meio que errado, porque eu queria o cinza concreto, o cara mandou o cinza piso. Quando ele chegou, aí eu fui pesquisar, aí eu vi que era foi uma tinta na verdade mais barata e uma tinta bem melhor do que a tinta mesmo de parede. Bom, qual que é o problema dessa tinta piso em relação às outras? É o seguinte, quando a gente vai preparar ela é somente 20% de água. As outras é 40%, 50%, 60%, dependendo da marca aí. Então a gente perdeu um pouco de rendimento, porém, né, a gente ganhou uma tinta muito boa, né? Deu basicamente 2 mãos apenas e já ficou top de linha.
Qual que é o conselho? Se vocês, tipo, por exemplo, eu tô com muito pouca grana, cara, então não preocupa com isso. Pega a tinta mais barata que tem no mercado, pinta, já sabendo que em pouco tempo você vai ter que dar uma manutenção. Essa tinta, a característica dela de manutenção em termos de pintura e tudo mais é 4 anos. Então, se amanhã a gente pensar em fazer o aço cortem, o Tamires falou, nós já temos a base, né, que é o fundo preparado, e é uma tinta muito boa. Mas se daqui 2 anos a gente resolver não fazer isso, provavelmente a casa ainda vai estar boa. Quais são as manutenções que nós temos que fazer? É lavar, né, pegar uma água de pressão, por exemplo, de vez em quando, e vir tirando alguma sujeira que for agarrando, aquela questão de água que vai escorrendo e tudo. Mas tirando isso daí, é muito difícil dessa tinta estragar. Lá dentro da casa, nós já pintamos com uma tinta específica para interna. Aí nós temos duas. A gente tem uma chamada Rende Muito e nós temos a clássica. Aí no nosso caso, a gente usou a clássica. Na hora que a gente for pintar lá, vai mostrar. Por quê? De novo, a durabilidade é melhor, o rendimento dela também é bom, não é ruim. Só que a questão é que ela cria uma camada ela cria uma proteção maior. Como nós vamos fazer um revestimento futuramente, então isso vai nos ajudar mais ainda. A gente não vai precisar preparar tanto a parede assim como se fosse a outra, tá? Mas assim, talvez para quem é leigo, igual nós somos, são detalhes que a gente nem percebe. Mas conversando com o pintor, conversando com o pessoal da área, é mais ou menos essa a característica que eles nos passaram aí. Outra coisa também, pessoal, voltando ao assunto aí da economia, né? A gente, como a Beth falou, a gente comprou a tinta piso. E só quando a gente passou, a tinta piso ela era muito escura. Então a gente até olhou outra cor de tinta, né, pra gente comprar, pra casa não ficar tão escura. Só que o valor também era muito alto. Então, outra coisa que a gente fez, como a gente já tinha comprado o cinza piso, pra gente não desperdiçar, a gente comprou o branco, né? A gente fez uma diluição aí pra ver qual o tom que ia ficar bacana e não ia ficar tão escuro. E a gente chegou nesse tom aqui. Depois a gente vai mostrar, tipo, uma foto pra vocês. O nosso pórtico a gente deixou na cor de fato que ela que é um pouco mais escura. E pra casa a gente deu uma clareada. Eu acho assim, nós dois gostamos do resultado. Sim. Talvez, se a gente for fazer de aço cortem, vai ser quando a gente for precisar pintar a casa de novo. Né? Porque, tipo assim, eu gostei das duas cores, achei que casou. Uma combinação muito bonita mesmo. Ficou bacana, a gente gostou. E agora a gente vai mostrar pra vocês lá dentro como que ficou. Então, só para completar essa questão do valor, a tinta piso a gente comprou ela R$200. A tinta preparada eram 400. Conforme a pigmentação da tinta, mais caro ela é. O cinza que nós iríamos usar, ela estava ficando uma tinta na faixa de 550. Então o que acontece? E como que a gente fez a preparação da tinta para chegar de fato nesse tom? A gente não saiu misturando, põe mais um pouquinho, põe mais um pouquinho. Nós fizemos o seguinte, a lata de tinta, né, o galão de 18 litros, o pessoal fala que é como se fossem 5 medidas, dá de 3.6. Então o que eu fui fazendo? Eu fui misturando um por um. Então eu peguei uma medida cinza e uma medida branco. Branco piso também, não misturei tinta. Branco piso e cinza piso. Ficou escuro. Aí eu coloquei 2 medidas, 3 medidas. Aí eu fui fazendo. Depois a gente montou como se fosse uma mini cartela de cores. Aí a Tamires escolheu uma. E ela escolheu uma que era, na verdade, assim, e seria até difícil a gente mexer. Mas só para entender mais ou menos o tom que ela gostaria. E aí a gente conseguiu no final fazer uma tinta que é 5x2. Então a gente gastou uma lata de 18 litros e 2 galões de 3.6. Então assim, foi perfeito porque a gente precisava. Então basicamente, vamos supor que a gente gastou aí R$400. Mas não precisou de dar 2 mãos por causa do volume de tinta no final, né? Deu para fazer as 2 mãos tranquilamente, beleza? Agora, se vocês forem pintar com ela, vocês vão conversar com o pedreiro e tudo mais, um pintor, né, desculpa. Mas observem isso daí, tá? Às vezes tem tintas no mercado aí que, assim, são bem mais baratas, são bem mais convencionais do que usar uma souvenir, uma outra pro lado externo. Se é algo para ficar como duradouro, aí não, aí talvez já vale a pena investir realmente numa tinta melhor, para não ser uma dor de cabeça, né? Daqui de 1 ano, por exemplo, 2 anos, a gente já morando dentro de casa, arrumando outros detalhes, ainda tem que fazer a manutenção, da pintura, beleza? Agora no próximo vídeo a gente vai falar então sobre a pintura interna da casa. Vamos dar uma mostrada aqui para vocês do lado externo.